Oi, eu sou Gigi Marques e hoje eu vou te ensinar arroz de galinha. Bora cozinhar? O arroz de galinha, a gente precisa, obviamente, de galinha. E eu tenho aqui o drumete da galinha, que é a coxinha da asa. Eu vou te passar os ingredientes e nós já vamos começar o preparo. O que eu vou te anteceder? Que você já tem que colocar uma chaleira com água para ir fervendo. Por quê? Porque aí a chaleira já vai estar quente, já acelera o processo do teu arroz de galinha. E daí você aquece uma panela para a gente fazer esse prato. Nós temos aqui meio quilo do drumete da galinha, né? Que é a coxinha da asa. Nós vamos precisar de 2 dentes de alho amassado. Vamos utilizar tomilho. Eu estou usando tomilho fresco. Você pode usar a erva que você quiser. Pode usar salsinha, pode usar coentro, o que você quiser. Estou usando um pouquinho de pimenta vermelha, pode ser dedo de moça ou algum outro da tua preferência. Eu estou utilizando também um pouquinho só de pimentão verde, um pouquinho de pimentão amarelo, não é nem meio pimentão, tá, gente? E vou utilizar 2 colheres de sopa de extrato de tomate, uma cebola bem picadinha e 2 xícaras de arroz. Primeiro eu vou temperar a minha carne de frango para dar uma selada nela na panela. Nós vamos precisar de sal, tá? Eu já vou colocar aqui um pouco de sal nesse franguinho aqui. A gente vai colocar um pouco de cominho. Se você não gostar de cominho, pode colocar outra coisa ou não colocar, tá? Eu vou colocar também um pouco de colorau para dar uma corzinha nesse frango. Tá? Um pouquinho de colorau. E já no frango aqui, eu vou colocar os 2 dentes de alho amassado, para já ir saborizando e fritar junto com o nosso franguinho. E vou colocar os meus temperinhos, que é a pimenta vermelha e o tomilho fresco. Como eu já disse, você pode substituir o tomilho, a pimenta, faça a sua receita. E aí você mistura bem aqui o nosso frango. Já vai estar bem temperado, ele fica nesse aspecto aqui, certo? E você coloca na panela. Eu vou colocar na panela sem nada de óleo. Depois eu posso regar um pouquinho de azeite. Por que eu não vou colocar muito azeite ou colocar o azeite antes? Porque o frango, quando ele já tem a pelezinha, ele vai soltar um pouquinho de óleo, né? Naturalmente ele já vai soltar óleo dessa pele do frango. Então você vem aqui e coloca um pouco de azeite, só para não grudar, mas ele tem que selar bem, tá? Então você vem e sela esse frango, que é para dar mais sabor ao prato. Sela bem. Olha, já tá bem selado. Vai criando esse fundinho na panela. Esse fundinho vai dar todo um sabor especial ao nosso arroz. Então não se preocupe, você vai passando ele e pode deixar fazer esse grudezinho no fundo da panela, que isso é muito importante para temperar o arroz. Quando ele já estiver bem passado, que estiver nesse aspecto de começar a fritar, você pode colocar os demais ingredientes. O pimentão, porque eu não quero um pimentão muito firme nesse arroz. Então vocês colocam os pimentões, ou só um tipo de pimentão, se você preferir. Pode colocar a cebola. Tudo já vai incorporando, já vai liberando um bom sabor no nosso arroz. E coloca o extrato de tomate, que também vai me ajudar a dar uma corzinha nesse frango. Aí você mexe, para dar mais uma misturada nos ingredientes. E agora, como eu coloquei algumas coisas que vai liberar a aguinha, o líquido
líquido, né, dos ingredientes, o que acontece? Vai soltando aquele fundo novamente. Aquele fundinho grudado que estava aqui na panela. Aí nesse momento, como já está tudo bem passadinho, você pode acrescentar um pouquinho de água nesse frango, porque ele precisa cozinhar um pouquinho antes da gente colocar o arroz. Porque o arroz fica pronto rápido, e se você não cozinhar um pouco o frango, quando o arroz cozinhar, o frango vai estar cru. Então é muito pouco de água, tá? Assim, ó, só um toquezinho de água e você já fecha a panela. E deixa cozinhar por 10 minutos. Após os 10 minutos que passou com a panela tampada, nós vamos abrir a panela e vamos conferir como tá. Olha só, o que a gente nota? Que o caldo que eu havia colocado a água, ele já ficou bem mais encorpado. Ele já deu uma reduzida, cozinhou um pouco o nosso frango e fez também com que os temperos cozinhassem um pouquinho também. Então vai ficar esse caldo bem bonito e a gente já pode fazer o processo de passar o arroz. Aqui eu tenho as 2 xícaras de arroz. Eu já coloco tudo aqui. E já vou fazendo esse caldinho incorporar com o arroz para dar um sabor. A cor já tá bem bonita. Fica um cheiro muito bom. E ó, depois que tá tudo misturadinho, você vai colocar água já quente, tá? O que eu diria pra vocês? O bizu é medir a água. Por quê? Para que o arroz não fique mole demais e nem fique seco demais. Como eu coloquei 2 xícaras de água, 2 xícaras de arroz, perdão, eu vou colocar 4 xícaras de água. Para cada medida de arroz que você for fazer, é o dobro de água quente. Então, depois que você coloca a água, como a água já estava quente, já vai começar o processo de cozimento mais rápido do arroz. Colocada a água, a gente abaixa um pouco o fogo, tá? E vai cozinhar esse arroz com uma panela semi-tampada. Você deixa a tampa da panela assim e você fica observando. Quando o arroz tiver mais aparente que secar todo esse molho, esse caldinho, aí você tampa por completo, deixa cozinhar mais uns 2 minutinhos e desliga o fogo que tá pronto o nosso arroz de galinha. Bom, agora nós vamos ver se o nosso arroz ficou pronto. Vamos abrir aqui a panela. Ó, vocês vão ver que ele já tá bem sequinho, tá? Ele gruda um pouquinho, mas faz parte do processo. Já dá para desligar o fogo, vocês podem deixar ele tampado mais um pouco para saborizar ou já servir direto. O importante é dar uma misturadinha no final assim, tá? Uma dica boa, não só para esse prato, mas sempre para estar na cozinha, o que você deve fazer é provar a sua comida. Provando a sua comida, você vai saber se ela vai estar boa no ponto de sal. Sal demais não é bom para a saúde. Então, nesse prato, quando você colocar o arroz e a água, prova, dá uma mexidinha e prova e vê se vai precisar de um pouco mais de sal. Certo? Vamos ver como é que tá esse arroz aqui. Vou colocar aqui no prato. Ai, gente, eu amo arroz de galinha. Nossa, ficou muito bom. Faz essa receita na sua casa também. Tá bem quente. Bom apetite!